Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Romanos, capítulo 1. Como o Evangelho salva os que creem. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, dos versículos 4 a 17. Pai querido e soberano Deus, Deus de amor e de infinita misericórdia, Tu és um Deus santo, infinito, valioso ou único. Nós trememos perante a Tua palavra. Não permita que eu ou qualquer um nesse momento possa distorcê-lo. Ó Deus, este é um momento santo. Coisas eternas e infinitas estão em jogo. Neste momento eu peço que o teu Santo Espírito venha com peso sobre nós, agora que iremos falar sobre coisas profundas. Não deixe que sejamos simplistas ou que falemos coisas triviais neste momento dessa palavra. Eu peço, venha e faça com que mentes entendam, corações respondam com afeição, amor, obediência e alegria a Ti. Me ajude, Pai, a abrir essa palavra pela glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo traz o assunto da salvação, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, amados de Deus, chamados santos. Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqui está a descrição para quem ele está pregando. Eles são chamados, são amados de Deus e são santos. É para estes que ele está pregando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para pegar aquele que crê, crentes, mantê-los e levá-los através do julgamento, à glória duradoura e segurança em face de um Deus santo. Por que precisamos da salvação? O versículo 18 responde: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Esta é a primeira razão e é a principal razão no livro de Romanos, porque precisamos de salvação, é por causa da ira de Deus. Deus está irado com a nossa injustiça e com a maneira que nós pegamos a verdade e a suprimimos, pisamos nela, distorcemos e escondemos para que possamos justificar a maneira que nós queremos viver. Deus está irado com a nossa maneira de viver. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e abraçando a injustiça. Romanos capítulo 2, versículo número 8. Notem que são as mesmas palavras do capítulo 1, versículo 18, rejeitando a verdade e abraçando a injustiça. As mesmas palavras, verdade e injustiça. Eles receberão ira e indignação. Então, a resposta até agora é: nós precisamos da salvação, porque Deus está muito, muito irado contra a nossa injustiça. Mas
segundo a tua dureza e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo número 5. Aqui ele adiciona a pequena frase ira e juízo, justo juízo. Em outras palavras, a ira de Deus é uma ira justa, não é como a nossa ira. A ira no coração do homem é sem nenhum propósito. É por isso que a Bíblia diz tantas vezes: não fique irado, seja tardio para falar, tardio em irar-se, e a ira do homem não funciona como a justiça de Deus. Você não é bom o suficiente para ficar irado. Somente Deus é bom o suficiente para irar-se. Ele está muito irado com a injustiça das pessoas e pela maneira que nós lidamos com a verdade, a distorcemos e a suprimimos, e está vindo, ele diz, verso 5, um dia de ira. O verso 17 diz, porque é vindo o grande dia da sua ira. A palavra de Deus em Apocalipse diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do resto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6, do versículo 15 a 17. Isso é o que está em Apocalipse, e diz que está vindo. É por isso que nós precisamos da salvação, porque todos nós vamos enfrentar esse dia, e todos nós somos injustos, não há exceção. Por que você fala que precisamos ser salvos? Salvos do quê? A resposta do livro aos Romanos é assim: você precisa ser salvo do pecado, você precisa ser salvo da culpa, salvo do relacionamento quebrado, precisa ser salvo da escravidão de todo tipo de coisas, mas principalmente, no final de tudo, você precisa ser salvo da ira de Deus. Então, o Evangelho é a boa notícia que Deus resgata pecadores da sua ira. Nós vemos no capítulo 5, versículo número 9, que a salvação e a ira caminham juntas. Então, nós realmente precisamos ser salvos da ira de Deus no dia do julgamento. No dia do julgamento, nós passaremos por isso, e quando encararmos o implacável juízo de Deus, não haverá nenhuma ponta sobrando ao nosso redor. O amor de Deus não compactua com a injustiça e a ira. O amor de Deus não joga a ira e a injustiça dos homens para debaixo do tapete e diz: eu sou bonzinho, eu me sinto bonzinho com a humanidade e eu vou ser bonzinho com vocês. Paulo, nos versículos 16 e 17, abre a porta do amor de Deus e ele nos conduz para entrar em casa com ele. Vamos até a sala da sala, ou a sala da justiça, a sala da ira, a sala da justificação, a sala da apropriação, a sala da substituição, a sala da divindade de Cristo, a sala do inferno e a sala do céu, para vermos todo o amor de Deus, para que saiamos do outro lado sem fôlego e digamos: nós não conhecíamos o amor de Deus como é mostrado no livro de Romanos. Essa é a primeira razão do amor de Deus. Esse é o amor que é correto, é um amor que é verdadeiro, é um amor que é justo. Deus não ama aos domingos e fica irado nos outros dias da semana. Encontre num dia bom e você não quer encontrá-lo num dia mau. Não é assim que Deus é. Cristo está vivo e ele chamou o apóstolo autorizado chamado Paulo para o serviço,
para providenciar a fundação da Igreja do Deus vivo, e ele o inspirou para escrever 13 livros. Se importa em como ele nos salva, como ele me faz passar pela ira, como ele pega um pecador como eu, injusto, corrupto de ponta a ponta. Ele é um Deus santo, ele não pode contemplar o mal, ele mesmo assim deveria haver boas notícias que me levam através da ira, do julgamento, através da santidade, dele entrando em júbilo para sempre. Deus quer que você saiba como isso acontece. Se ele não quisesse que você soubesse, ele não colocaria Romanos na Bíblia. Na verdade, nem teria uma Bíblia. Eu estou implorando a vocês neste dia para levar a sério as coisas do universo. Os grandes problemas não são os terremotos, os tsunamis, inundações e guerra na Ucrânia. O grande problema não são os nossos filhos caírem nas drogas, o grande problema não são os jovens matando nas cidades, o grande problema não é o divórcio. Estes são os sintomas do grande problema. O livro de Romanos fala a respeito dos grandes problemas. Almas pecadoras que estão em rebelião contra o Deus vivo, que pega toda a manifestação da verdade, distorce, enterra e suprime que a ira de Deus está solta contra esse tipo de injustiça. Este é o grande problema do universo. Todo o restante são sintomas. Eu os desafio a pegar o livro de Romanos e refletir sobre as palavras e sentenças. O livro de Romanos está aí como um presente, meu irmão. Então, por favor, não seja passivo. Eu sei que você cresceu passivo. Muitos cresceram passivo na igreja. Muitos chamam de teologia algo que vocês não querem saber. Eu não me importo com teologia, eu me importo com o versículo 17 e com a conexão dele com o versículo 16 e como isso nos levará à glória de Deus. Se você conhecer e viver com isso, se alimentar disso, se alimentar do versículo 17 dia a dia e deixar a palavra de Deus fortalecer os seus ossos antes que chegue a notícia do câncer ou qualquer outra coisa. Aqui está a pergunta: como Deus é? O verso 16 diz que ele salva. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como Jesus? Como Deus? Eu sou um pecador, sou injusto. Não sou justo. Tu, Deus, está irado comigo. Qual a esperança? É disso que trata o versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu não estou lendo um livro de teologia, eu estou lendo a Bíblia. É a palavra de Deus, o evangelho é o poder para a salvação. Agora isso é um quebra-cabeça. Eu sou injusto, o meu problema é que Deus é justo. Portanto, existe esse enorme espaço de inimizade entre nós. Então, qual é a resposta? Como isso nos salva? O versículo 17 nos faz passar pela ira de Deus e aqui está a resposta. Deus exige justiça e nós não a temos. Então, a nossa única esperança, se haverá alguma esperança, é se Deus nos der a justiça que ele exige de nós. É isso que o versículo 17 quer dizer, quando diz que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Quer dizer que nós não podemos criar essa justiça. Não podemos fornecer nossa própria justiça. Nós somos corruptos, caídos e depravados. Não existe maneira que nenhum ser humano possa, pela sua própria moralidade, se apresentar a Deus como um troféu justo que merece a salvação. Isso nunca irá acontecer para nenhum ser humano na face da terra. Nós somos todos corruptos. Ele vai usar 3 capítulos para provar isso. Então, qual é a esperança?
A esperança da justiça de Deus, que é exigida de nós, é oferecida para nós para ser recebida como um presente pela fé. Isso é o Evangelho. Deixe-me resumir o Evangelho para vocês, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, amados de Deus, chamados santos. Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqui está a descrição para quem ele está pregando. Eles são chamados, são amados de Deus e são santos. É para estes que ele está pregando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele Deus oferece a nós. Eu prego o Evangelho para os que creem, porque é a única maneira que eles serão salvos no fim. Em outras palavras, se você tem a mentalidade que fui salvo quando eu tinha 6 anos, 16 ou 60 anos, por crer no Evangelho, e agora o resto da minha vida é vivida de outra forma, dependendo de alguma outra coisa, sendo fortalecido por outra coisa, lutando através das dificuldades de alguma outra forma que não seja o Evangelho, você está encrencado. Porque o texto diz que o que irá nos salvar dia a dia e no final é o poder de Deus no Evangelho. Como isso funciona? Como o Evangelho salva os crentes ou como salva os santos? Eu estou convencido de que a razão pela qual Paulo está tão determinado a pregar o Evangelho para os santos, chamados crentes, é porque quando os crentes conhecem e amam e são alimentados do Evangelho dia a dia, é o processo de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele se torna dependente do Evangelho. Se você não vive o Evangelho, evangelismo será algo artificial. A minha oração é que nós quebraremos os paradigmas desse cristianismo passivo que apenas olha por trás do evento da salvação. O Evangelho é a maneira com que nós vivemos. Através de nós, o mundo veria o Evangelho e nós não estaríamos empacados e não teríamos que ser orientados por técnicas e artifícios na maneira que falamos de Cristo. Nós vivemos Cristo, Cristo seria tudo para nós. Tu és a minha alegria, minha justiça, tu és que me faz viver todos os dias. Eu realmente acredito que a doutrina da justificação pela fé é a coisa principal para manter casamentos. Eu realmente acredito nisso. E eu estou casado há mais de 39 anos e eu acredito que a doutrina da justificação pela fé é a chave para se manter casado. A boa notícia é que a justiça de Deus exige de nós, ele nos dá para nós, de graça, pela fé. A justiça que o Deus Santo exige deste pecador é o que eu não posso produzir, então ele, através de Cristo, me dá de graça para recebê-la. Isso é o Evangelho. A única maneira de estar correto com Deus é se Deus gratuitamente faz de você correto com Deus. Portanto, eu devo me reapropriar do Evangelho e recompor a justiça para Marcos Torres todos os dias. Subjugar minha culpa com a verdadeira justiça dada por Deus, a minha justiça nunca será suficiente. Eu creio que até me esforço em fazer a minha parte bem. Eu não traio minha esposa, eu tento dizer a verdade no meu imposto de renda, eu tento tratar meus filhos com respeito, eu tento ser um cidadão cumpridor das leis, mas isso nunca me levará para o céu. Nunca me justificará perante um Deus santo. As atitudes nessa cabeça aqui, as batalhas com orgulho, a luxúria e medo, é o suficiente para me mandar para o inferno a qualquer momento. Então, qual a esperança da salvação? A resposta: eu vivo em uma justiça que não é minha.
Jesus Cristo é a minha única esperança. O Evangelho salva crentes, porque o Evangelho mantém os crentes querendo e continua despertando mais e mais atos de fé. O Evangelho salva crentes, revelando a vocês todos os dias que a segurança de vocês não está em vocês mesmos, mas na justiça de Deus, dada para vocês para ser recebida pela fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.